Olá, boa noite a todos, internautas. É com satisfação que nós recebemos todos para esta palestra online sobre experiência da quase morte. Quero agradecer à equipe que está colaborando, a professora Cris e a Ellen, e também a Bárbara, que a Bárbara vai nos apoiar para coletar as perguntas e as informações e as contribuições que vocês tiverem, ok? Então, eu vou chamar a Bárbara. Olá, Bárbara, boa noite. Olá, professora, boa noite, pessoal. Como a professora Celeste já falou, né, eu vou estar aqui olhando as perguntas de vocês, então mandem aí algum comentário, né, alguma experiência de vocês que eu vou estar passando para a professora. Então, continue nos acompanhando aqui nas redes sociais, né, no Facebook, no Instagram e no YouTube. E se você é novo por aqui, a gente tem um link aí para você se cadastrar, que se chama cadastro.ipc.org. E se você também tiver interesse em ver outros vídeos com outros conteúdos super interessantes como esse de hoje, é só você vir aqui na descrição do vídeo e apertar numa lista que a gente coloca de vídeos, que se chama Comece por Aqui. E também, se você tem interesse em projeção consciente, amanhã, às 9h30 da manhã, nós temos uma aula gratuita, que ela ocorre pelo Google Meet, ela é interativa, então você consegue tirar as dúvidas com o professor, né? Então, esses links a gente vai deixar tudo aí passando para vocês não perderem essa oportunidade. E só lembrando que a próxima turma, né, do curso Projeção Consciente começa dia 4 de novembro. Então, aproveita aí essa aula gratuita e, enfim, tirei, né, algumas dúvidas com o professor. E para finalizar aí, a gente também vai ter um evento gratuito que é um curso que chama Vida Multidimensional, que é no dia 6 de novembro, às 19h30. Então, a Cris vai colocar aí depois o QR Code para vocês, que é só vocês abrirem a câmera e aí vai direto para a página. Então, se inscreva e participe. Então é isso, professora, boa palestra. Obrigada, Bárbara. Então, gente, vamos dar continuidade. Eu quero saber se tiver alguém que é de primeira vez, escreva aí, porque se eu falar algum neologismo dessa neurociência, eu vou precisar aprofundar ou explicar. Então, a experiência da quase morte é um assunto bastante interessante, bastante atualizado. Nós temos vários. Parece que deu uma travada aqui. Deixa eu ver aqui no slide. Acho que a coisa travou, Cris. Vê aí a passagem do slide. É um assunto bastante interessante, bastante atualizado e tem algumas novidades. Por isso que a gente vai precisar tá sempre atualizando, está sempre pesquisando, sempre, cada dia mais, aprofundando sobre o assunto. Acho que eu vou pedir ao pessoal aí para passar, porque travou aqui alguma coisa. Professora, Bom, só clica com o seu mouse na página do slide para selecionar ele, para ele poder passar com o seu... beleza. Tá bom? Passou aí? Deu certo? Deu certo. Ok, beleza. Muito bom. Então, para a gente começar aqui, eu coloquei o princípio da descrença, que é não acredite em nada, nem mesmo o que informamos aqui, experimente, tenha as suas experiências pessoais. Por que nós falamos assim? Porque tudo que a gente vai falar não tem nada de incorreto, mas é preciso que a pessoa tenha criticidade, se tem lógica, se isso faz sentido para você. Você tem que experimentar, você tem que dar o crédito a essa informação. Então, aqui nós não lidamos com lavagem cerebral, nem queremos impor nenhuma ideia. A ideia é escute,
pesquise, confire, experimente, veja se tem lógica, ok? Então, esse é nosso princípio para que a gente continue nessa linha. Pois bem, quem sou eu? Celeste Silveira, eu sou médica, voluntária e professora do IPC desde 2000. Também voluntario na Ectolab desde 2016, que é outra instituição consensocêntrica que lida com paracirurgia e ectoplasmia. E qual o motivo que eu escolhi para estudar EQM? Primeiro, para melhorar o meu entendimento e compreensão sobre o fenômeno. Por quê? Porque eu tive vários pacientes que tiveram esse fenômeno, me perguntavam, eu morri, o que aconteceu? Eu tô ficando maluco? O que é? E eu não sabia, desconversava. Então, quando eu até conheci o IPC por causa de um cartaz sobre EQM, foi a minha senha que me fez acessar essas informações dessa neurociência. Então, qual é o objetivo de apresentar sobre EQM hoje para vocês? É porque nós vamos analisar alguns artigos mais recentes da ciência convencional sobre EQM e vamos abordar esse fenômeno sobre paradigmas sob o ponto de vista do paradigma consciencial, certo? Então, do que nós vamos tratar? Vamos definir o que é experiência da quase morte, o que as pessoas que passam por esse experimento relatam. Vocês acham que tem mudança depois que a pessoa passa por essa experiência? Coloque aí no chat, dá a sua ideia, se você acha que sim ou que não. Eu vou abordar isso também. Por fim, nós vamos abordar a EQM sob o ponto de vista do paradigma consciencial. Tudo certo? Podemos prosseguir? Pois bem, o que é experiência da quase morte? É um parafenômeno involuntário e forçado. Quando que isso ocorre? Quando tem um acidente grave, algum acidente de trânsito, um choque elétrico, alguma situação que coloca a pessoa entre a vida e a morte, tá? Qualquer pessoa. Mas o EQM tem algumas características, que é se ver flutuando, passar por um túnel de luz, tem uma revisão da sua vida, dessa vida atual, ok? E isso leva a uma mudança de personalidade, muitas vezes, ou uma mudança profunda sobre a sua vida. Então, para se caracterizar a EQM, ela tem que conter todos esses elementos. Esse verbete é da Enciclopédia da Conscienciologia, da professora Patrícia Caetano. Vale a pena, depois vocês vão ver aí, vai aparecer o verbete completo, o link para vocês estudarem sobre o verbete, se quiser aprofundar mais, vale muito a pena. Muito bem, mas quem foi que denominou experiência da quase morte? Near Death Experience. Foi Raymond Moody, é um médico psiquiatra, psicólogo, parapsicólogo e filósofo. Em 1975, ele escreveu esse livro aqui, ó, Vida Depois da Vida. E aí, nesse livro, ele publicou e analisou 150 casos de EQM e fez uma análise técnica minuciosa sobre 50 casos. Então, a partir daí, foi que foi tomando mais importância sobre o tema. Ele foi um dos que denominou a EQM. Aqui eu vou apresentar alguns trabalhos. Vocês acham que tem muita gente que tem EQM? Olha só, essa pesquisa de opinião pública do Instituto Gallup foi em 1982. Eles publicaram que tinha 8 milhões de cidadãos americanos que passaram por EQM, 1 em cada 20. É muita coisa, não é? O que vocês acham? É muita gente. A gente tem a notícia do Raymond Moody, desse livro, que ele tem 150 casos publicados. Nós tivemos também o segundo fórum de EQM realizado pelo IPC em São Paulo em 1996.
e que tinham 400, foi no período de 90 a 93, e 400 pessoas responderam que passaram pelo fenômeno. Aqui do lado tem um livro muito interessante, da Lucy, ela Voltei para Contar, vocês também podem acessar e para adquirir esse livro. É muito interessante, ela passou por 2 EQMs. Então, só mais recentemente é que a ciência convencional está se preocupando com esse fenômeno, porque até então ela não valorizava muito, não dava muita importância. Eu vou apresentar para vocês 3 pesquisas muito importantes que está fazendo a ciência mudar de foco sobre a EQM. Então, nós vamos analisar um fenômeno que é um verdadeiro quebra-cabeça. Cada cientista, cada pessoa que pesquisa, vai juntando uma pecinha nesse sistema. E a gente está começando a compreender e a levantar algumas dúvidas sobre a EQM e sobre os conceitos que já estão firmados até hoje. Então, nós vamos, de fato, agora entrar... Não é que esses trabalhos aqui não tenham sido importantes, todos eles foram muito importantes, porque levantou o problema, mostrou que não é uma coisa tão pequena, mas até então ficavam no relato, descrevia, e aí viam muitas hipóteses, dizendo, mas isso é porque o cérebro entrou em hipóxia, pode ser um distúrbio psiquiátrico, e esses trabalhos que nós vamos ver agora, eles praticamente derrubam muito dessas teorias que até então vigoravam. Então, veja, aqui tem um de Samparnia, esse livro aqui, O que acontece quando morremos? Ele publicou vários artigos e condensou nesse livro a maioria dos trabalhos que ele publicou. Então, veja bem, ele analisou 63 pacientes e 11% tiveram EQM. E ele ficou tão impressionado com os resultados que ele passou a estudar lá no Reino Unido com mais detalhes esses casos e passou a utilizar alguns aparelhos, como eletroencefalograma, eletrocardiograma, e ele colocava umas placas no alto das enfermarias e da UTI, esperando que alguém apresentasse EQM e fosse capaz de visualizar alguma coisa que ele tinha colocado ali. E ele estava indo muito bem com suas pesquisas, muito entusiasmado, quando recebeu um e-mail desse outro autor aqui, Pim van Lommel, que é um médico da Holanda. Esse trabalho impactou bastante, porque já tinha uma amostragem de 344 pacientes, onde 18% apresentaram EQM. Eu vou detalhar mais adiante, porque quando esse trabalho foi publicado, e ele mandou um e-mail para o Samparnia ficou empolgadíssimo. Por quê? Porque a metodologia do Van Lommel era muito mais apurada. Então, ele agregou algumas das coisas que o Van Lommel fazia, e o Parnia continua. Ele diz que daqui a 5 anos ele vai ter uma amostragem maior e vai publicar os resultados dele. Mas interessante é que o Parnia, quando aconteceu um incidente interessante na enfermaria, que ele botou as placas lá em cima, e não contou para ninguém, só algumas pessoas sabiam qual era a finalidade daquilo. De repente, alguém vazou a informação, né, e espalhou, e todo mundo ficou curioso, e aí a notícia espalhou, e de repente ele foi chamado para dar uma entrevista, e ele ainda não tinha nenhum resultado, mas acabou ficando famoso, e começou a receber de vários lugares relatos. Então, nesse livro, ele conta muita coisa interessante, e isso vai servir para a gente analisar depois aqui a conclusão que praticamente esses 3 autores chegaram com relação à experiência da quase morte. E o Bruce Greyson também estava trabalhando nos Estados Unidos, e ele publicou já uma amostra um pouco intermediária entre a do Parnia e do Lommel, 110 pacientes que tiveram parada cardiorrespiratória e 10% deles tiveram EQM, tá?
E ele criou uma escala de EQM. Ele fez uma escala muito interessante, que eram 16 itens. Ele perguntava aos pacientes, quando eles retornavam da EQM, vários itens. E esses itens tinham se tinha emoção, se não tinha, eles tinham um valor, 1 ou 2, nesses 16 itens. E ele classificava se a experiência realmente EQM, se ele tivesse uma pontuação acima de 7. E o Lumel também fez essa classificação baseada em questionários. Tudo bem até aqui? Pois bem, vamos em frente. Olha só a estatística que eu deixei para aprofundar mais nesse trabalho do Van Lommel, que ele é da Holanda. Ele analisou 344 pacientes que tiveram parada cardíaca e que foram ressuscitados. Isso em 10 hospitais. Ele coordenava esses hospitais. 10 hospitais, e a idade média dos pacientes era de 62 anos. Então, variou de 26 a 92 anos, e 62 tiveram EQM. Destes, 38, eles relataram que passaram pela EQM e que mudaram as suas vidas. Eles disseram se sentir melhor, ter autoestima mais elevada, e seus valores religiosos também mudaram. Então, a experiência promoveu uma mudança positiva desses pacientes. E outra coisa que é mais curiosa, ele acompanhou esse paciente com 2 anos e com 8 anos, para ver o discurso, se havia alguma mudança do discurso, mas o que ele observou era que o relato era exatamente igual, tão detalhado quanto na primeira vez que experimentou. Ok? Então, não havia falha. E olha só, para a gente questionar. Quando a gente passa por um trauma aqui na vida diária, que a gente vivencia, cada pessoa tem um relato diferente. E vai passando o tempo, você vai esquecendo dos detalhes. Aí, daqui a pouco, esquece a roupa da pessoa, esquece qual era o ambiente, e no caso da EQM, não. Essa memória fica fixada. E outra coisa interessante, que algumas pessoas que relataram que não tinham tido EQM na primeira entrevista, 4 pacientes, eles mudaram o depoimento, que tiveram EQM. Então, veja, às vezes o fato de ter EQM pode gerar na pessoa, e nas pessoas que escutam também, um certo estigma. E às vezes as pessoas não contam, com receio de ser ou discriminado, ou ser taxado de maluco, somente quando tem um outro paradigma ou religiosidade. Bom, mas o que eu selecionei alguns casos para vocês, para eu poder passar para a conclusão que eles chegaram. Por exemplo, EQM em criança. Melvin Morse é um pediatra americano. Ele costumava atender crianças que tinham EQM. E tem um caso que foi muito interessante, que ele contou, que ele teve uma criança de 6 meses que teve uma doença grave, teve uma parada cardiorrespiratória, foi ressuscitada. E aí você pensa, mas como é que a criança, 6 meses, desculpa, 6 meses, como é que ela vai saber que a criança, ela não contou nada, ela nem falava. Só que 4 anos depois do experimento, o avô dela faleceu e a família chamou para contar e explicar sobre a morte. Ele disse, não, mas eu já morri, eu sei como é. Então, a criança relatou que naquela época, dos 6 meses de idade, ele tinha morrido, tinha tido uma experiência que ele contou e que desenhou, e geralmente a linguagem é própria da infância, ela não tem nenhuma influência que tem um adulto com relação a ter religião, a ter ouvido falar sobre esses temas, tá? A criança está limpa dessa informação. Então, ele tem vários casos sobre o relato de crianças que também têm EQM. Aí vocês devem estar pensando, poxa, mas será que na infância tem algum prejuízo?
Então, vai depender muito do ambiente em que ela vive e principalmente como a família recebe essa informação ou deixa falar. Tem casos na infância que ela desenhou o que ela sentiu naquela idade, e mais tarde ela tem um desenho mais apurado, mas o contexto, apenas mais detalhe, continuava e persistindo. Tá? Tem outro caso muito interessante, que esse é do volume, que foi um paciente que chegou, foi encontrado em casa parado, e ele foi levado inconsciente, chegou no hospital muito grave, e entrou na sala de reanimação e todo mundo começou o protocolo de reanimação. Corre dali, corre lá, passa tubo, faz aquilo, outro. E a enfermeira, para fazer a entubar, ela retirou a dentadura do paciente, enrolou lá e pôs na gaveta do armário, lá do armário, daquelas mesinhas auxiliares. Bom, o paciente fica muito tempo internado, depois ele se recupera, mais ou menos uma semana ou duas depois, quando a enfermeira volta para o plantão, ele diz, ela sabe onde está a minha dentadura. Eu vi que ela botou naquele carrinho. E a enfermeira ficou assim, meio espantada, e ninguém sabia onde é que andava essa dentadura. E aí encontrou lá. E isso ele ficou refletindo, mas ele estava em coma, não estava vendo nada. Como é que ele sabe que eu retirei? Então, esses detalhes começam a fazer com que a equipe de saúde reflita sobre o estado mental e consciencial do cérebro na situação de parada cardiorrespiratória. Então, tem um outro caso, eu vou pular alguns aqui, mas tem um que eu gostaria de chamar a atenção, que é sobre um acidente de carro. O paciente parou dentro do hospital e saiu, volitou, quer dizer, voou, foi para fora do hospital, e lá fora ele presenciou um acidente. Viu que a pessoa que está envolvida no acidente dessombou, faleceu, e ele saiu volitando, voando para esse túnel e para uma luz, uma luz que tinha no alto. Ele presenciou aquilo tudo, depois ele estava sendo reanimado, voltou para o corpo e contou que ele tinha saído, que tinha visto esse acidente fora, tá, do hospital, e o médico foi, então, conferir. Pegou os dados, olhou tudo lá, e realmente aquilo aconteceu, e estava exatamente como ele tinha contado. Então, e assim tem muitos casos, gente, a respeito de EQM, vocês têm filme, tem muita coisa, e vocês veem que eles se repetem. Então, olha bem aqui a conclusão que o volume disse com esses trabalhos. Ele e os outros que eu citei anteriormente também têm a mesma opinião. Não parece haver padrão definido. Por quê? Porque daqui a pouco nós vamos falar, depois que a gente abrir para perguntas, nós vamos falar do que as pessoas relatam, tá? E tem uma variação, então não parece ter padrão definido, mas tem uma história, um enredo mais ou menos parecido. Ele levanta a possibilidade da consciência não estar no cérebro. Olha só, interessante. Como pode ocorrer uma consciência clara no momento em que o cérebro não está funcionando? Isso, para a ciência convencional, é um avanço. Por quê? Porque levanta a pulga de que realmente pode ser que a ciência, a consciência, a gente precisa rever os conceitos de mente, memória e cérebro. Então, a ciência precisa redefinir isso muito claramente. Ok? Bárbara, temos alguma pergunta? Penso que podemos começar, depois a gente volta. Oi, professora, temos sim. Mas primeiro alguns comentários. Você perguntou se tinha alguém de primeira vez, e aí a Sabina Ramos falou que sim, que era a primeira vez que ela estava vendo uma palestra. A Rosana Daisy também comentou que já passou pela EQM, e a Neide Lisboa, ela falou assim: penso que a pessoa que passa pela EQM pode mudar de paradigma,
valores e suas prioridades de vida. Muito boa, Neide, minha amiga Neide. Então, isso realmente ocorre, tá? Ocorre essa mudança de paradigma, só que vai depender muito, Neide, do seu paradigma anterior. Eu estou me lembrando aqui de um filme que a gente assistiu uma vez, que era do CIP, de curso de introdução à projeciologia, é um curso do IPC sobre projeção, que uma pessoa teve um EQM, ela era muito religiosa. Então, nós vamos ver ali como é que ele se caracteriza, ela viu Jesus e tal, e ela, quando analisou, disse que era para convencer o marido de que existia Deus, existia o céu, existia uma coisa desse tipo. Então, essa pessoa ainda estava com o que a gente chama de lock externo, ela ainda estava. A experiência é para quem viveu, não para quem é acompanhante ou quem está, ou um companheiro. A experiência é para a pessoa, é a pessoa que vivenciou. Então, a maioria dos experimentos relatam, sim, que há uma mudança de paradigma e que há uma mudança de valores. Então, isso é esperado. E a pessoa, eu esqueci o nome, Bárbara, de quem disse que teve um EQM, se ela quiser colocar alguma contribuição, como é? É a Rosana. Rosana. Então, Rosana, se você quiser colocar a sua contribuição, o que se mudou alguma coisa para você, se houve alguma reflexo do experimento na sua vida. Podemos continuar, Bárbara, ou tem mais alguma pergunta? Professora, temos uma pergunta. Então, vamos lá. Tá. O Ronaldo Arte, ele falou o seguinte: a EQM pode acontecer somente em algumas situações extremas, ou pode-se ter, por exemplo, um ataque cardíaco à noite e nesse evento alguém te salvar? Então, por que esses trabalhos recentes, ele mostra as características da morte, chamada morte clínica. Um ataque cardíaco, por exemplo, um infarto do miocárdio, pode levar, inclusive o Vanúmio, ele trabalhava em uma UTI cardiológica, então ele tinha muita chance de vivenciar esse experimento em pacientes cardíacos. Então, se o paciente tem um ataque cardíaco em casa e alguém assiste, começa uma reanimação, começa alguma coisa, ela pode sim vivenciar a EQM, tá? E chegar no atendimento, continuar os procedimentos de ressuscitação, e ela às vezes lembra ou não. Olha só, tem projeções muito rápidas, quando a pessoa sai do corpo. Adiante eu vou explicar o que é a projeção, que tem um aluno de primeira vez, que a pessoa vivencia um pouco dessa história de ver um túnel. E, na verdade, ela não estava em risco. É o caso dos pilotos de caça, onde tem essa alta velocidade. Às vezes, eles desmaiam e tem a sensação do túnel. Só que, nesse caso, são alguns segundos, ele não vivencia o resto das características da EQM, que nós vamos ver daqui a pouco. E parece que o que promove a mudança são os complementos às coisas que ocorrem durante a EQM. Ok? Então, é possível você ter uma projeção, e se você tiver, se tiver um ataque cardíaco, e tiver algum atendimento, quanto mais rápido a pessoa for atendida para ressuscitação, para melhorar a oxigenação do cérebro, melhor e mais rápido será a recuperação da pessoa, ok? Tudo bem? Podemos continuar, Bárbara? Sim, professora, podemos. Tá, então a gente guarda mais umas perguntas para mais daqui para frente. Então vamos em frente, pessoal. Olha só. Quais são as características da EQM? Aqui eu listei umas 8, mas nos testes,
Eles listam mais coisas, mas eu vou complementando aqui para vocês. Então, aqui, dessa figura central, não sei se o mouse aparece para vocês, é uma figura de uma pessoa tendo uma EQM dentro de um centro cirúrgico, tá? A primeira sensação que a pessoa, quando vai sair isso aqui, é a saída do corpo, o corpo físico está aqui, e aqui sai o psicossoma, ou espírito, do corpo. Então, a primeira sensação é essa, de sentir-se fora do corpo. Vai flutuando, ela vai como se estivesse voando. E nessa fase, ela sente uma sensação de paz e muito bem-estar. Aquelas, por exemplo, se for num acidente de carro, um trauma maior, aquilo passa. Então, é um alívio muito grande para as pessoas que estão passando por esse experimento, por esse fenômeno. Então, ela sente uma sensação de paz muito grande, ver uma luz brilhante, uma luz muito brilhante, conforme aquela descrição do acidente do carro lá, e pode passar, atravessar esse túnel luminoso, que esse túnel, lá no fim, vai como se ele chegasse na outra dimensão. Nesse percurso aqui, de passagem, há uma recapitulação da própria vida. Então, a pessoa começa a lembrar da vida, de fatos. Muitas vezes, essa recapitulação pode ser de hoje para até o nascimento, ou o contrário, ou do nascimento para cá. Ela varia. Mas isso é suficiente para que a pessoa reflita, porque ela vai ver cenas ou atos da própria pessoa que ela até tinha esquecido. Isso faz com que ela reflita. Então, esse impacto desse bem-estar faz com que ela comece a refletir e cria um ambiente, um clima muito favorável. O que ocorre também? Ela começa a perceber presença de espíritos, parentes que já faleceram. E aqui tem uma coisa muito interessante, que vai aparecer para receber aquela consciência extrafísica, nesse momento está vivenciando esse fenômeno, pessoas que ela se sinta muito bem acolhida. Então, no caso daquela criança que contei o caso, ela viu a avó, e ele não conhecia a avó. Depois que a família, aos 4 anos de idade, que ela relatou o fenômeno, eles mostraram um álbum com as fotografias, e só foi essa aqui que me recebeu, que eu saí, me levou pela mão, eu saí voando. Então, parentes, amigos que já faleceram, às vezes, é essa pessoa que tem identidade com ela. Se for uma pessoa muito religiosa, vai parecer um santo, um anjo. Se for budista ou qualquer outra religião, vai parecer aquilo que faz sentido para a pessoa, porque é para aquela consciência que está experimentando esse fenômeno que interessa. Então, não tem verdade. Tem um momento que cada consciência precisa entender e compreender para andar na sua evolução aqui no planeta. Então, isso é bom separar para que não haja essa impressão de que tem alguma coisa certa, isso ou é aquilo. Outra coisa que ocorre é isso aqui, perder o medo da morte. Então, aquela pergunta que vem lá, o que acontece quando a gente morre? Então, a pessoa perde o medo da morte porque vê naquela circunstância de amparo, de bem-estar, que não há por que ficar temendo a morte. Isso lhe dá uma sensação de serialidade, de continuidade, que a vida continua e que a gente vai progredindo a cada vida que a gente tem aqui intrafisicamente. Outra coisa importante é essa relutância para voltar para o corpo. Existe um momento em que ela tem que decidir. Se você passar daqui, você não retorna mais para o corpo. Você tem a opção de voltar. E às vezes as pessoas que têm projeto de vida, que têm filhos pequenos, fazem a opção por voltar. Elas optam por voltar realmente. Ou às vezes é imperativo.
olha, você vai ter que voltar, não é só a hora ainda. E ela é quase que empurrada para voltar para o corpo físico. E aí, nesses casos, há relatos de esses que voltam assim meio contrariado, que eles têm uma experiência negativa de ficar com raiva, de ficar com estresse, alguma outra coisa. Mas, de um modo geral, esse experimento traz muitos aspectos positivos, ok? Muito bem. Então, olha só, quais são esses efeitos positivos que acontecem com a pessoa? E vários autores, eu trouxe aqui o do Grayson, mas vários autores também estudaram e eles listaram, os mais frequentes são os seguintes: ampliação da espiritualidade, ampliação de preocupação com as outras pessoas. Então, eles se doam mais, ficam mais dedicados à família, se dedicam mais aos seus filhos, à sua família, porque eles começam a entender, a compreender mais o outro, tá? Diminui o medo da morte, diminui o materialismo e diminui a competitividade. E, principalmente, a valorização da vida. Então, veja, são aspectos bastante positivos e amplos. Então, é uma oportunidade, é uma segunda chance que a pessoa recebe para reciclar, para fazer o que a gente chama aqui na conscienciologia de reciclagem intraconsciencial, que é rever os nossos comportamentos, ver o que a gente ainda está pisando na bola, o que a gente já pode mudar. Então, é uma segunda chance, que ninguém deve perder. É uma chance e tanto. Mas existe também alguns casos que têm efeitos negativos. É uma porcentagem muito pequena, 3%. Tá? Então, quais são esses efeitos mais frequentes? Dúvida na sua sanidade mental. Será que se minha saúde mental está correta? Eu pirei? Isso é imaginação. A própria pessoa tem dúvida sobre isso. Então, por isso, aquela pergunta que foi feita aí, é que o resultado será positivo ou negativo, principalmente qual é o temperamento da pessoa que teve esse experimento, tá? Alguns têm relatado sentimento de isolamento, término de relacionamentos familiares, depressão e raiva. Esses casos de raiva estão muito mais ligados com aqueles que foram quase que imperativos, tá? Para voltar para o corpo. De qualquer jeito, todos esses casos, essas circunstâncias negativas ou positivas, elas têm que ser muito bem trabalhadas. Porque é possível fazer uma terapia, em alguns casos vai precisar tomar algum medicamento para, por exemplo, na depressão, quando for muito grave, mas um acompanhamento e um acolhimento adequado vai ajudar bastante a pessoa que ficou com algum efeito negativo, ok? Muito bem, vamos em frente. Bárbara, tem alguma pergunta ou vamos poder mandar mais um pouco? Como é que está aí? Se quiser. Professora, temos várias perguntas. Então, vamos lá, vamos responder alguma, depois a gente continua. Certo. O Fábio Campos Moraes, ele perguntou se você passou pela EQM ou conhece alguém que viveu a experiência. Olha, eu pessoalmente nunca passei por EQM, mas meus pacientes, sim. Eu sou infectologista e eu trabalhei com paciente terminal. Passava enfermaria e UTI com pacientes terminais. Eu me lembro bem de um caso, o meu primeiro caso de EQM eu não entendi nada, foi quando eu era residente ainda, que eu vivenciei, peguei um plantão de UTI, e o paciente se queixou da plantonista, da médica plantonista que me antecedeu, porque ela ficou
dando soco no tórax e tal, e eu fui olhar no prontuário e vi o que aconteceu. Imagina, dar soco no tórax, eu vi que ela tinha feito manobra de reanimação. E eu até procurei a colega e perguntei assim, escuta, você começou a reanimar antes dele parar? Não, estava isoelétrico, a gente começou a reanimar já com a parada. E aí eu não entendi, eu fiquei assim pensando, mas quem está falando a verdade, né? Que coisa esquisita. Tudo bem, passou. E aquilo ficou, para mim, ficou ali, atrás da orelha, mas eu não conseguia entender muito bem o que se passava. Mais tarde, passando na enfermaria que eu pego, chego no leito, o paciente pergunta para mim, eu estou vivo, eu não morri? Eu disse, não, por quê? Por que você está fazendo essa pergunta? Porque ontem eu vi, ele me contou, na reanimação, o doutor fulano, a enfermeira fulano de tal, fizeram isso, fizeram aquilo, tará, tará. Aí eu fui lá, peguei o prontuário, comecei a ler, e de fato, tudo que ele contou, os médicos que estavam presentes na reanimação, tudo era absolutamente verdadeiro. Aí eu falei para ele, não, você foi reanimado, você está vivo. Então, eu vivenciei isso, e foi muito interessante, foi aí que caiu a ficha para mim. Peraí, mas eu preciso compreender melhor isso. Foi quando eu vi um cartaz de uma palestra da professora Malu Balona sobre experiência da quase morte no meu hospital, e eu fui lá. Ah, é isso que eu preciso entender. Aí foi aí que eu assisti a palestra e comecei a fazer os cursos lá e me tornei voluntária. Porque eu comecei a encontrar as respostas que eu não tinha, mesmo como médica, estudando dentro da ciência convencional. E eu já vivenciei mais alguns, e não só fenômenos de EQE, mas outros fenômenos na beira do leito, como clarividência, da paciente ter clarividência vendo outra pessoa do lado, e eu estimular ela a dialogar, e a pessoa conversar, e depois a gente conversar sobre o evento, e isso faz uma diferença quando você compreende, você aconchega, você acolhe a informação da pessoa, porque apesar de eu explicar o que estava acontecendo, ela ainda me perguntou, eu estou ficando maluca? E eu explicar que não, que isso pode acontecer em doenças e tal, e explicar o que era o fenômeno. Então, eu vivenciei nesse sentido de acompanhar pacientes com vários fenômenos parapsíquicos. Próximo, Bárbara. Certo. Dentro já desse tema que você estava falando, a Sabina Ramos perguntou, a EQM pode ser diferente numa situação de coma induzido? Tem algum estudo a respeito? Muito boa pergunta. Olha, tem experimentos de coma induzido e avaliados. Agora, o resultado disso é um pouco diferente. E olha só, é uma coisa para a gente pensar. Por que tanta gente tem parada cardíaca e um percentual de 18, 10, 15% consegue lembrar do evento? Será que os outros não passaram por EQM? É a primeira pergunta que vem. Então, o que a literatura tem demonstrado? Primeiro, o próprio Lummel, ele disse o seguinte, que as pessoas que têm boa memória recente, para fatos recentes, isso ele fez na investigação do questionário dele, elas conseguem lembrar mais da EQM. Isso é verdade na projeção lúcida. A gente também, para lembrar das projeções lúcidas, nós vamos tratar daqui a pouco, nós precisamos ter boa memória. Esse é um fato com relação a lembrar-se ou não. O que tem publicado é que no coma induzido não há essa modificação. Lembra que a gente estava falando dos efeitos positivos? Esses efeitos positivos que uma EQM, causada, digamos, por um estresse, alguma coisa desse tipo, um trauma, apresentam na pessoa. Agora, algumas pessoas que não lembraram também tiveram mudança de temperamento, mudança de ponto de vista e de melhorar os seus relacionamentos. Então, existe alguma pesquisa, sim, nesse sentido.
Bárbara, tem mais uma? Ou a gente continua e abre depois? Como é que tá aí? Você que decide. Nós temos várias perguntas Então, e mais uma e relatos a também. gente continua. Ótimo. Vamos Certo. com mais uma. A Rosana Daisy acabou colocando aqui o relato dela, né? Que ela falou que já tinha passado por uma EQM. E aí ela relatou assim, que ela se lembra de estar dentro de um túnel e que havia muitas pessoas no mesmo caminho. Tinha uma consciência que falava com ela, dizendo que não era a hora de eu ir. E eu dizia que estava bem. Era uma paz muito, muito grande. Me lembro que dizia que não queria voltar. Mas daí me lembrei que tinha uma filha e voltei imediatamente para o corpo. Estava vendo o médico me ressuscitar. E além disso, ela relata que a vida dela mudou totalmente, que foi em busca de respostas, né? Que ela nunca tinha confirmado com a religião, que ela passou por várias etapas aí, até que ela encontrou a conscienciologia e descobriu que, de alguma forma, ela se sentia em casa, né? Esse foi o relato. Isso. Bem-vinda, Rosana. Olha, exatamente o que nós colocamos aqui, tá? A experiência que ela vivenciou. Interessante é que uma criança que relatou a EQM, ela dizia que ela estava sendo levada e que ela sabia que ela não ia. As outras pessoas, ele relatou assim, mudavam de roupa nesse túnel, mas ele andava ali e ela sabia, tinha consciência de que ela não ia morrer e que ela ia voltar. Então, ela não mudava de roupa. Interessante, né? Então, essa paz, aquela serenidade e esse aspecto de mudança é muito mais frequente nas pessoas que têm experiência. Muito obrigada, Rosana, pela sua contribuição excelente, tá? E seja muito bem-vinda às nossas ideias. Eu vou continuar um pouquinho, e daí, porque já tem um tempinho, né? E a gente precisa só terminar aqui, nós voltamos para responder todas as perguntas. Então, veja, o que a ciência convencional fala, e a gente já vê que essas teorias aqui, a maioria delas já estão quase que defasadas e não são mais tão sólidas. A teoria farmacológica, a teoria de anestésico. Muitos desses estudos que foram feitos, não existia nenhuma droga que tivesse induzido a alucinação. Que geralmente a teoria farmacológica fala de alucinação, que aquilo é uma ilusão. A teoria fisiológica da hipóxia, que é a oxigenação baixa do cérebro, o pouco oxigenado, também não justifica, porque quando o cérebro quando para de oxigenar o cérebro, ele fica isoelétrico, quer dizer, o eletroencefalograma fica contínuo, mostrando que não tem atividade cerebral. Isso, segundo as teorias, impede que o cérebro tenha memória, segundo as teorias. Ele não tem como justificar que é a hipóxia que promove a EQM. E tem casos também muito interessantes que a pessoa tem EQM antes do acidente. É como se ela saísse do corpo, antes tem o experimento e depois é que o acidente ocorre. Naquele momento que ela teve o experimento, o cérebro estava absolutamente normal. Isso já tem sido relatado. A teoria neurológica, que é um de estímulo temporal, direito ou límbica, também não se sustenta, porque durante o eletroencefalograma da ressuscitação e das paradas, não há atividade cerebral registrada. Mas aí alguém deve estar pensando aí, mas será que esses aparelhos são capazes não são tão sensíveis para detectar? Pode ser, isso é possível. E isso está sendo estudado posteriormente, porque a gente tem evoluído muito, nossos aparelhos hoje são muito finos para estudar o cérebro. Mas dentro do grosseiro que se conhece, de ativação cerebral, do límbico, que pode, às vezes, o que ocorre nas epilepsias, isso não se registrou nesses experimentos que eu relatei ainda há pouco. A teoria psicológica, o que é produto da imaginação? Isso ainda fica mais evidente, porque criança não tem ideia sobre EQM, e, no entanto, elas passam por essa
esse experimento. E, principalmente, uma coisa que é forte é a pessoa sair do corpo fora, relatar alguma coisa que vem de fora, volta para o corpo, a pessoa vai lá e comprova que aquilo realmente ocorreu. Então, não justifique achar que isso é uma imaginação. As teorias psiquiátricas, ou fenômenos dissociativos, também, porque a pessoa era normal. Depois da EQM, ela continua normal, sem nenhum distúrbio psiquiátrico, porque só naquele momento, tá? Então, e também, por outros estudos, tem comprovado que essa teoria também é pouco sustentável. E a teoria mnemônica, que é aquela memória, tem alguns psicólogos e psiquiatras que defendem isso, que é a memória do nascimento, que talvez a pessoa gravou quando era do parto, e aí viu o parto, o túnel escuro, não sei o quê. Mas acontece que a criança nasce de olhos fechados, o cérebro não consegue registrar muita coisa, e principalmente pessoas que nascem de parto cesariana também têm EQM. Então, eu vou correr um pouquinho, porque eu queria colocar aqui para vocês esse aspecto. O paradigma consciencial. O que a conscienciologia, como é que ela justifica? É que nós temos um holossoma, holo de todo, soma de corpo, e esses corpos são esses aqui nessa figura, um corpo físico, que é ligado ao psicossoma, que é alma ou espírito, conhecido em religiões, e também tem um corpo mental, e ele é ligado por esse cordão. Então, quando a pessoa se projeta, e projetar-se à noite, quando você está dormindo, é uma coisa fisiológica. No caso da EQM, é uma coisa forçada, a pessoa se projeta, e é esse corpo físico, junto com esse mental soma, que tem as suas experiências fora do corpo. Esse corpo. E aqui, onde é armazenada as nossas informações, é aqui, no mental soma. Veja bem, nos casos de estudo sobre pessoas que conhecem a vida passada e que nascem dizendo que foi alguém, elas trazem essa memória. Onde fica guardado isso? Tá? Então, veja, essa hipótese do corpo objetivo, que é um corpo real e físico, que é a explicação que a paradigma consciencial tem para a EQM, que a projeção da consciência é um fenômeno natural, que no caso da EQM ela é de forma forçada, mas você pode ter essas experiências sem o risco de uma EQM. Então, a EQM é a modalidade de projeção forçada, desencadeada por condições biológicas entre o limite da vida e a morte. Então, o que tem de novo e como que nós vamos caminhar com relação a isso? Então, já se sabe hoje que existe a projeção, é um fato, ela pode ser experimentada, e que essas informações de, por exemplo, de reencarnação, ou da pessoa trazer informações de outras vidas, isso mostra que a memória, a consciência, não está alojada no cérebro físico. O cérebro serve de veículo. É como se você ligasse um rádio, tá? E o rádio funciona. Na hora que você desliga o rádio, ali dentro do rádio não está acontecendo nada, mas a informação continua acontecendo. Então, essa é uma explicação que é bem interessante com relação a mente, cérebro e a consciência. Para onde nós vamos caminhar com relação a essas pesquisas? Hoje, a física quântica tem algumas explicações com relação a essa coisa não localizada. Eu não entendo nada de física quântica, tenho até acompanhado algumas coisas, mas, como a gente lida na Conscienciologia com verdade relativa de ponta, essa é a nossa verdade relativa de ponta no momento. É possível que amanhã, se a gente começar a estudar física e ela explicar, a verdade relativa de ponta sejamos. Mas, no momento, isso é o que se sabe, e é muito interessante que a ciência convencional se preocupe com esse fenômeno e que ele aprofunde. Quanto mais ele estudar, a gente já viu ali que aquelas teorias, praticamente todas elas foram derrubadas com relação
ao cérebro ser o responsável pela consciência, ou ser ele o local, a memória, onde se guarda todos os nossos experimentos de vida. Bárbara, vamos lá? Dá tempo mais para alguma pergunta? Vamos. Mas antes aí, já deixando o gancho, lembrando para vocês que amanhã tem aí a aula gratuita, né, do curso Projeção Consciente. Então, aproveita essa oportunidade aí para estudar esse tema e trair as suas dúvidas, né, conhecer mais um pouco da dinâmica, como funciona o curso. E continuando, professora, nós temos várias perguntas que a gente não vai conseguir responder todas, mas que depois vocês podem encaminhá-las novamente para o nosso WhatsApp. A Clary Formolo, ela comentou que a sua explanação foi muito bacana, que ela teve uma experiência de EQM na infância, e ela tem algumas perguntas. A experiência de quase morte em criança, também é vivenciado o fenômeno da visão panorâmica? Sim. E tem crianças que desenham isso, tá? Ela desenha, faz desenhos. A experiência mais comum em desenhos infantis, ela está flutuando em cima e desenha uma maca ali, e o corpo dela lá embaixo. Mas ela relata que é levada por uma pessoa que vai flutuando e que ela vê esse túnel e que muitas pessoas, conforme a colega aí relatou, passando por aquele túnel, porque durante cada momento, cada hora, muitas pessoas estão tendo EQM, estão dessomando, e esse fluxo é mais ou menos contínuo, né? Então, elas relatam, sim, esse experimento, só que com a linguagem da infância mesmo, da criança, né? Diferente do que o adulto relata. Sim? Certo. Aí ela também perguntou: qual o motivo ou causa de crianças voltarem ao corpo, se elas ainda não estão presas a esta vida? Então, a gente, quando vem para essa vida, a gente tem um projeto, tem um objetivo. A gente está preso, sim, a esta vida. A gente está aqui e é uma oportunidade ímpar, tá? Por isso, todos nós, sejam adultos ou crianças, temos algo a fazer aqui nessa vida. Se uma criança teve um experimento e ela retorna ao corpo, é porque aquele experimento tinha algum significado para ela. Mas, por exemplo, se a criança vem e ela morre mais cedo, ou dessoma mais cedo, de causa natural, alguma coisa desse tipo, talvez a programação dela seja complementar, seja realmente ter uma vida curta. Mas se ela retomou de uma EQM, é porque ela tem, sim, o que fazer nessa vida. E isso é muito importante. Próxima. Certo. O Daniel Morelli questiona: será que ajuda a entender as reconciliações que precisam ser feitas? Sim, ajuda. Tá? Ajuda quando isso ocorre no casal. Por exemplo, pode ser que o experimento possa causar em alguma pessoa um afastamento, mas quando você passa a ser menos materialista, valoriza mais a sua vida, esse momento intrafísico e os relacionamentos, se preocupa mais com os outros, deixar de ser menos egoísta, isso vai contribuir sim com os relacionamentos, com os bons relacionamentos interpessoais, né? Certo. O Jean Rabelo perguntou: o que significa quando temos sonhos e ouvimos vozes que sempre querem nos aconselhar a tomar decisões? Como é que é o nome? Jean, né? Jean. Então, Jean, tem que ver, porque tem que ser analisado. Se você tem, se isso é uma clara audiência, se você está aqui e está escutando algumas vozes, isso chama-se clara audiência. Se isso ocorre no sonho, sonho, né, entre aspas, que pode ser uma projeção, e nessa projeção, quando a pessoa está projetada, ela pode interagir e perguntar para essas vozes ou pessoas que estão falando com você, interagindo com você,
o que é, quem é, o que a pessoa quer com aquela opinião. Mas a decisão tem que ser tomada pela própria pessoa, avaliada, analisada, é a pessoa que decide. A gente tem o livre-arbítrio de tomar qualquer decisão. Avalia se a proposta é válida, se não é, mas é você que tem que decidir, tá? Porque, e afastar intrusões, né, pensando. Certo. Muito obrigada, professora. Para aquelas pessoas que não conseguiram ter a sua pergunta respondida, você pode enviá-las novamente para o nosso WhatsApp. Se você também quiser, enfim, mandar algum relato, a gente vai colocar aí o WhatsApp para vocês. E, enfim, não deixem de se inscrever aqui no canal, né? Que é muito importante para a gente, curtir aí o vídeo, para que outras pessoas também possam assistir, né, esse vídeo sobre a EQM. Então, é isso. Muito obrigada, professora. Obrigada pela live e obrigada a todos. Obrigada, Bárbara, pelo apoio. Obrigada a todos que estiveram conosco até o momento. Se vocês gostaram, dá uma curtida aí do vídeo. Mas eu quero deixar aqui uma mensagem. Embora se possa tirar proveito da experiência de quase morte, o ideal é a consciência projetar-se com lucidez e despertar-se para a imortalidade da consciência, valorizando a vida intrafísica. Então, com essa mensagem, eu agradeço muito a presença de todos, muito grata, e fica aqui o meu abraço fraterno e o agradecimento da presença de vocês, tá? Tenham todos uma boa noite e muito obrigada.